Boa noite, paz e bem. Sejam bem-vindos a mais um momento que o Senhor nos proporciona de estarmos juntos, reunidos em Cristo, no Espírito Santo, para oferecer culto a Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 145. Isso aqui é um cântico de Davi. Eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Ó Deus meu. Tem uma cançãozinha antiga em cima desse salmo aqui. Você lembra? Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, e bendirei o teu nome. Todo dia te bendirei. Aí no verso 2 ele diz: cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Até aqui. Eu quero que você considere nas palavras de Davi, ou das palavras de Davi, a intencionalidade do coração de Davi. Para onde, o que expressa o coração de Davi neste cântico? Davi diz assim: eu vou te exaltar, Deus, meu Rei meu e meu Deus, eu vou te exaltar. Eu vou bendizer o teu nome eternamente. Cada dia, Senhor, eu vou louvar o teu nome. Cada dia. Esse é o seu desafio. Cada novo dia que você tem de Deus, a oportunidade de despertar do seu sono, porque as misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida, o teu escopo, o teu objetivo, o teu propósito é louvar a Deus. E louvar a Deus não é uma redução simplista, um reducionismo simplista de que eu vou cantar músicas para Deus. Está no pacote, mas a questão é o que nós fazemos e como fazemos. E para quem fazemos. Os nossos atos, as nossas atitudes é que vão definir se a maneira como vivemos, como agimos, como nos comportamos, elas proporcionam um resultado de tal maneira que, pelo resultado da nossa vida, o nome do Senhor seja louvado. Em Mateus 5,16, o Senhor Jesus explica isso. Ele diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, de onde vem o louvor? Louvor para Deus resulta da minha postura, do trabalho que eu realizo e que produz um resultado onde se reconhece que o responsável por aquilo é Deus. Isto é a natureza de quem nasceu de novo. Não é uma questão de se programar para fazer isso. É uma questão que esta deve ser a nossa intencionalidade nova, de uma nova criatura. Esta é a maneira como nós devemos nos conduzir para que o nome do Senhor seja louvado. Nos tempos em que vivemos, nós temos dificuldade de administrar o tempo. E se a gente não sabe administrar o tempo, a gente também não sabe administrar a vida da melhor maneira possível. São muitas as situações no mundo contemporâneo que capturam a nossa atenção. Nós deixamos de fazer coisas importantes e trocamos por coisas supérfluas por causa do apelo que as coisas supérfluas exercem sobre nós. O que vai revelar a nossa natureza. Quando Jesus morre na cruz, ele morre na cruz para nos salvar dos pecados. E quando Jesus morre na cruz, ele morre na cruz para nos dar poder sobre o pecado. São as duas vertentes da cruz. E nós precisamos tomar posse dessa virtude que emana do sacrifício de Jesus Cristo para vivermos uma vida vitoriosa nos nossos dias aqui na Terra. Qual é a confusão que acontece hoje quando o assunto é prática de vida cristã? Ou, como comumente se diz, o que você é? Eu sou evangélico. Então você frequenta uma igreja evangélica. Então parece que quando a gente diz que é evangélico e frequenta uma igreja evangélica, nós estamos com a fatura resolvida. E não é bem isso. Porque, na verdade, nós podemos estar na igreja, mas não estarmos no reino. Nós podemos estar na igreja e não estarmos em Cristo. Nós podemos viver sob a aparência, sob o rótulo de que somos crentes em Cristo e estarmos totalmente distantes de Jesus. Olha o que Jesus diz aqui em Mateus, acho que Mateus 16, deixa eu ver aqui. Mateus 15. Jesus começa assim, ó. Eu vou pegar desde o verso 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou mãe, morra de morte. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe.
aqui nós temos uma ocorrência onde o mandamento de Deus, a palavra de Deus, está sendo alterada, está sendo subvertida na sua proposta, no seu conteúdo. Não tinha problema o cara deixar de ajudar pai e mãe, desde que ele desse o dízimo. Mas Jesus vai deixar claro, vocês têm que fazer isto e aquilo. Aí o verso 6, Jesus diz assim, quando vocês, dessa maneira como vocês estão agindo, vocês invalidam, pela vossa tradição, o mandamento de Deus. Os nossos costumes, a leitura que a gente faz do mundo, aquela conversa, não, mas eu sempre aprendi assim com a minha mãe, com meu pai, na minha igreja eu aprendi assim. Isto chama-se tradição. Então a gente precisa sempre ter o discernimento para ver até onde aquilo que é tradição está tomando o lugar da palavra de Deus na nossa vida. E aí ele diz assim, hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É isso que eu quis dizer para vocês. Nós podemos estar na igreja. Nós podemos ser crentes há muitos anos, inclusive. E Jesus está dizendo que a gente é hipócrita. Dependendo da maneira como a gente vive. O padrão que a gente escolhe para conduzir a nossa vida. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles me adoram em vão. Então, esse tipo de adoração não tem valor para Deus. Nos dias atuais, as pessoas enfatizam muito a questão da música como elemento de adoração. Não tem nada uma coisa a ver com a outra. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são o quê? Preceitos de homens. Se não me engano, na Nova Bíblia Viva, ele diz, vocês usam métodos humanos, e os métodos de vocês anulam os mandamentos de Deus. Então, amados, é importante que a gente faça um pente fino, a gente faça uma avaliação refinada dos valores que estão funcionando dentro da nossa cabeça. A palavra de Deus tem de ser o parâmetro, tem de ser o balizador, tem de ser o elemento que permite que nós façamos construções de pensamento semelhantes à de Deus. Vamos orar. Pai querido, ajuda-nos, eu te peço, a sermos humildes. Sermos humildes a ponto de reconhecermos que tem muita coisa que a gente está devendo para Ti. Ajuda-nos a termos a capacidade de buscar a Tua face, como o profeta Jeremias declara, vocês vão me encontrar quando me buscarem de todo o coração. Para que toda transformação que se faz necessária acontecer em nossa vida, ela seja propiciada pelo quebrantamento do nosso coração, pelo arrependimento do nosso coração. O nosso Deus é um Deus santo. Não tem como
pela nossa natureza, nós estabelecemos conexão com a santidade de Deus se a nossa natureza é contrária à natureza de Deus, porque é a natureza do pecado. Daí, Cristo tem de prevalecer em nossa vida. Ajuda-nos, nesta noite, a avançarmos um pouco mais na dimensão da intimidade do Senhor. Ajuda-nos a nos desvencilharmos de tudo aquilo que impede o fluir do Espírito Santo na nossa vida. Sejam coisas pequenas, sejam coisas grandes, sejam coisas que a gente percebe, mas considera que não está tudo bem, sejam coisas que nós sabidamente reconhecemos que nos afastam da presença do Santo. Em nome de Jesus, portanto, que a tua boa mão nos toque nesta noite, nos revitalize, nos reconstrua, nos cure e nos leve mais perto da presença do Pai. Em nome de Jesus, seja assim. Amém? Gente, quando eu falei estas coisas aqui no introito do culto, eu queria que vocês pensassem numa realidade que ela é muito perniciosa, ela é sutil, mas ela é perversa. Porque o que a gente pode observar, há uns 3 domingos eu usei com vocês aqui um termo alemão, Zeitgeist, que significa a maneira como Hegel vai descrever o espírito de uma era, o espírito de uma época. Qual que é a ênfase da nossa cultura? A ênfase da nossa cultura chama-se consumo. Tem gente que controla um pouco melhor isso, tem gente que não controla. Tem gente que é FOMO e tem gente que é JOMO. Essa expressão que eu estou usando, FOMO e JOMO, é uma expressão que está muito em voga, principalmente nos Estados Unidos e Europa, e que representa muito da cultura do nosso tempo. FOMO é uma abreviatura, Fear of Missing Out, é medo de perder algo que está em evidência, e JOMO é alegria de não estar preocupado com o que está em evidência. Então tem pessoas que se a pessoa não tem uma roupa nova, uma marca, uma grife, se ela não vai em determinado restaurante, se ela não assiste determinado show, ela fica agoniada. Esse é o FOMO. É a pessoa que tem um medo de perder essa oportunidade. Vai ter tal evento em tal lugar, a pessoa fica desesperada tentando cobrar. E aqui no Brasil, essa expressão no Brasil, ela
talvez seja pouco conhecida, mas o brasileiro usa muito alguns termos da língua inglesa para tentar chamar atenção. Então alguém marca lá um evento e coloca lá save the date, né? Save the date, ou seja, agenda, anota essa data aí, marca essa data, coisas assim. Aqui tem uma turma que chama louvor de worship, não é nem worship, é worship, que é um termo também em inglês, e um monte de coisas. Mas enfim, então eu estou tentando trazer para vocês o que está acontecendo, e isto expressa sentimentos, expressa comportamentos. Eu conversava com alguém esses dias e disse assim, olha, tudo que você está me colocando só mostra uma coisa, o mundo está doente, as pessoas estão doentes. Só existe uma maneira da gente estar fora desse ciclo, estar fora deste poder espiritual que escraviza as pessoas. É se nós estivermos de verdade em Cristo Jesus. É possível ter? Não tem problema ter. Agora, ficar desesperado porque não pode ter, é complicado. Eu vi o depoimento de um cidadão hoje, ele disse assim, a mulher disse assim, quando os meus filhos estão pedindo comida, eu dou um abraço neles, porque a gente não tem o que comer. E aí o homem dizia assim, eu não entendo porque que nós somos a mesma etnia, estamos num mesmo país e as pessoas se atacam e se agridem umas às outras, mulheres são estupradas, eu não consigo entender isso, e corria lágrimas dos olhos dele. Isso é o mundo. A ausência de Deus na vida das pessoas produz todo descalabro que você possa imaginar. Se tem muita gente que alegadamente diz que é de Deus, faz coisas que a gente fica assim, de queixo caído, imagine quem não. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter o cuidado de não estarmos também nos tornando consumidores de coisas espirituais. A gente consome culto, a gente consome uma mensagem, a gente consome uma música, e a gente acha que tudo isso está tudo bem, que a gente está servindo a Deus. Isto não é servir a Deus, gente, por favor. Tinha uma moça que trabalhou há muitos anos, trabalhou em casa, na nossa casa. Cara, ela conhecia tudo que era música evangélica e escutava o dia inteiro música evangélica. Mas a vida dela estava um bagaço, porque ela era só consumista, ia aos cultos, mas se a palavra não nos transforma, nós estamos complicados. Então, domingo passado eu disse assim para vocês, citando o texto de Paulo, há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Toda voz que o seu coração ouvir e atender, essa voz tem significado exponencial para você. Mas eu disse para vocês que nós temos que ouvir uma voz. Jesus disse lá em João 10, citei isso, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então deixa eu mostrar uma coisa para vocês, venham comigo até o Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ver aqui a partir do verso 46. Nós temos aqui a história de Bartimeu.
Bartimeu é uma personagem bastante celebrada no contexto da cultura evangélica, não é? Então nós lemos assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, num salto, se levantou, lançou fora de si a capa e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto aqui nos traz uma alegoria fantástica, né? Preciosíssima, sobre a vida cristã, sobre a realidade da vida espiritual e a questão do sobrenatural. Então vamos lá. Primeira coisa, aqui no texto está assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Davi, estava sentado junto do caminho, mendigando. Bartimeu, o cego, é a figura de todos nós, de cada um de nós. Nós estávamos em trevas. Paulo vai dizer que nós estávamos mortos em pecados e delitos, está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, eu sou Bartimeu, eu não tenho visão do meu destino, eu não tenho visão da realidade da vida. E eu estou acomodado, resignado à minha condição. Que condição é essa? Eu estou sentado no caminho pedindo esmolas. Esta deveria ser a nossa condição antes de termos sido encontrados por Jesus. Temo, todavia, que alguns de nós ainda estejam sentados no caminho, à beira do caminho, pedindo. Nós somos ensinados a permanecermos em Mateus 7:7. Pedi e dar-se-vos-á. Mas não recebemos a ênfase de buscai e achareis. Porque buscar muda as circunstâncias. E por que ele tem que pedir esmola e tem que estar sentado no caminho? Porque ele não enxerga. Olha como agora faz sentido a palavra de Davi, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Se você
não se aplica à palavra, se você não busca a palavra, você vai continuar no escuro. E no escuro você não consegue caminhar. Você vai ter que sentar. E aí você vai ficar pedindo para Deus, me ajuda, me faz isso, me faz aquilo. Um outro dado interessante. Jesus está com os discípulos e com ele uma multidão. Para vocês entenderem o que é o mundo. Todos os que estão ali, com exceção de Bartimeu, enxergam. Mas eles não enxergam também a realidade da vida, porque eles também estão na escuridão, ainda que Jesus esteja lá com eles. O mundo não entende. Paulo diz que o homem natural não entende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Estavam todos ali, numa procissão atrás de Jesus, sem entender a Jesus. Tanto que, o que vai acontecer? E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. O único que realmente começou a clamar o nome de Jesus ali foi Bartimeu. E outra, clamar, ele estava gritando para se sobrepor de alguma forma à celeuma, porque havia uma multidão, ao vozerio da multidão. E aí, olha aqui. Aí diz assim, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Detalhe, ele ouviu. Ouviu. Esse é o outro ponto para o qual nós devemos nos aplicar. Ouvir. Escutar é uma coisa, ouvir é outra coisa. Ouvir requer que esteja focado, atento, para absorver, compreender, interpretar e aplicar. Aqui é também uma referência oposta à postura de Tomé, que precisou ver para crer. Neste caso, eu posso dizer, não é uma questão de comparar, mas eu estou querendo incentivar você a glorificar a Deus. Nós estamos numa condição melhor do que Tomé, porque nós estamos aqui depois de quase 2000 anos, por causa de Jesus Cristo. E a gente nunca viu Jesus. Então glorifica no teu coração, porque isso é uma graça de Deus para você. É isso que a gente tem que validar. E não se permitir sucumbir diante das circunstâncias que o mundo vai colocar sobre nós. Por exemplo, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele está chamando Jesus de filho de Davi. Pedro, quando está com Jesus e os discípulos, Jesus pergunta para eles, quem os homens dizem que eu sou? E Pedro teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Este homem não teve contato com Jesus, mas ele tem no seu espírito a compreensão de que esse Jesus é o Messias esperado. Então o que eu tenho que dizer para você é o seguinte, não desanime, Jesus é real. Você tem que olhar para Jesus, você tem que buscar Jesus. Aí, veja, olha aqui. Aí ele diz assim, olha o que vai acontecer. E muitos o repreendiam. Os que viam não queriam que ele visse o que ele estava vendo. Ou seja, o mundo nunca vai favorecer a sua conduta na busca das coisas que são de Cristo. Por isso que o mundo é inimigo de Deus. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus também. Eles veem o que eles querem, eles vêm de acordo com a sua capacidade, que é absolutamente limitada, porque eles acham que estão na luz, mas estão cegos.
Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia: você não vê que você é um cego, pobre, desgraçado e nu? Aconselho-te que compre escolírio e que use. Então, veja, eu peguei um texto do mundo, mas aqui, quando eu vou para Apocalipse, é a palavra de Jesus falando isso para a igreja. Isso é um negócio muito sério. Nós temos que temer estas revelações das Escrituras. Então, mas o que é que Bartimeu faz? Ele clamava cada vez mais. Queriam pará-lo. Ele disse: não, eu quero Cristo. Você não pode parar, você não pode desanimar, você não pode desistir. Você tem que buscar Jesus Cristo e olhar para Ele. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eu gosto, acho que é na Nova Tradução para a Linguagem de hoje, que diz assim: nele a nossa fé começa e é aperfeiçoada. É nele que começa tudo. Não começa em nós, não começa de nós. Nós nunca fizemos nada para chegar onde nós estamos. Se alguém pensa que está na posição que está, eu não estou entrando no mérito do nível de espiritualidade, eu estou me referindo ao fato de estar numa situação como essa, que nós entendemos que é a igreja, que é parte do corpo de Cristo, e onde estamos oferecendo culto e interagimos assim. Veja, nada disso surgiu da nossa iniciativa. Nunca foi, nem nunca será. Por isso, maravilhosa graça. Agora olha só. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que vai acontecer? Jesus para. Jesus parou por causa de uma pessoa que clamou o seu nome. É claro que não é simplesmente clamar por clamar, porque para este homem, nessa condição, ter chamado por Jesus Cristo, ele tem uma compreensão da vinda do Messias. Ele tem uma compreensão da história, do Cristo que viria. Hoje as pessoas não têm nada, elas não conhecem nada a respeito de Deus. E sabe por que elas não conhecem nada a respeito de Deus? Porque nós não falamos. Se falamos, falamos muito pouco. Mas vamos em frente. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego e disseram-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Quem falou isso para ele? Por certo foram os discípulos, não foi ninguém da multidão. Então, esta é outra razão pela qual você precisa entender a importância da igreja. São nos relacionamentos com os irmãos que nós temos oportunidades de termos construções espirituais saudáveis. Não é fora desse contexto. Tem bom ânimo, levanta-te. Então ele foi incentivado. Vamos lá, vou com você, eu te levo. O texto aqui não explica se alguém o conduziu, mas explica que a atitude dele foi que ele pulou. Ele estava sentado, ele pulou para si. Ele foi rápido. Se levantou rapidão, se colocou de pé e detalhe, o que ele faz? Ele jogou fora a capa. Então, primeira coisa,
que eu queria que você considerasse comigo aqui nesse momento. A gente só pode enxergar as realidades espirituais com o coração. Você não enxerga pela sua capacidade intelectual. É coração. Para onde Deus olha? Se fosse assim, Deus ia falar assim, olha, eu não vejo como vê o homem vê o que é aparente, mas eu olho para a inteligência do ser humano. Quando ele fala para o profeta, ele diz, eu vejo o coração. Salomão vai escrever no Salmo 44, 21, que Deus olha para o coração. Jesus fala várias vezes sobre o coração. Davi, no Salmo 51, diz que é o coração arrependido que Deus não despreza. Então, isso tem que ficar claro para nós. Qual foi a atitude do cego? Ele viu bem porque viu com o coração. Ele está na escuridão, mas com o coração é possível enxergar aquilo que a nossa capacidade intelectual não compreende. Aliás, quer ver? Vem aqui, 1 de Paulo aos Coríntios, só para a gente ir robustecendo a nossa compreensão a respeito das verdades das Escrituras. Não existe nada por acaso. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, a atitude de Bartimeu é uma atitude que é insuflada, que é iniciada pelo Espírito Santo. Eu e você estamos aqui porque em algum momento da nossa vida o Espírito Santo nos convenceu a esse respeito. Mas nós precisamos escutar o conselho de Paulo. É o conselho que vocês escutem somente as instruções do Espírito Santo. Pode ser que lá atrás a gente escutou, pode ser que hoje a gente não escute. Nossa vida mudou, nossos costumes mudaram, nossas percepções foram trocadas, enfim. Então o que eu quero que você avalie comigo agora é o seguinte. Então Jesus, falando, disse-lhe, que queres que eu lhe faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista, eu quero ver. Foi isso. Eu quero ver. Então é assim. Primeira coisa. Vamos clamar por Jesus Cristo. Enquanto nós estamos andando no caminho, não precisa sentar. Não se permita sentar no caminho. Quando Moisés recebeu de Deus a incumbência de levar o povo, qual foi a ordem que ele recebeu? Diga ao povo que marche. Então não é para parar, é para caminhar. Nós não chegamos em Canaã ainda. Nós não chegamos na Jerusalém Celestial. Agora não tem descanso. Agora tem que ralar até a gente poder chegar lá. Sim ou não? Segunda coisa. Não é mais tempo de você ficar mendigando. É tempo de você participar da mesa. Se você está com Cristo.
Não tente participar da mesa sem estar trajado com as vestes adequadas, que se chama santidade. Muita gente recusa estar à mesa. Você pegar a parábola do banquete, das bodas, ele tinha preparado tudo, todos os convidados começaram a apresentar desculpas. Vou, não vou, vou, não vou. Aí mandou pegar quem estivesse na rua. É interessante que muita gente foi levada ali e depois teve um que entrou sem as vestes, foi jogado para fora. Então nós temos que clamar por Jesus Cristo. Clamarei ao Deus Altíssimo, diz Davi no Salmo 57. Eu vou me abrigar debaixo das suas asas. Aí, olha aí. Aí está sentado junto do caminho, mendigando. Pare de mendigar, converse com Deus. Em Cristo Jesus, você tem acesso ao Pai. Jesus disse: se vós estiverdes em mim, João 15:7, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então clame por Jesus. Você vai encontrar obstáculos, impedimentos, contrariedades, inclusive dentro de você mesmo. Olhe para Jesus. Fixe o teu olhar em Jesus. A esperança é Cristo, sempre. Quando você consegue de todo o coração chegar no lugar onde Deus ouve a sua voz, Deus para tudo o que está fazendo por sua causa. Jesus estava caminhando com a multidão, ele parou e mandou chamar o cego. Deixa Jesus chamar você. Derrama o teu coração. Separa tempo para estar com Deus. Ele quer te ouvir. Ele quer te ouvir, Ele quer te abençoar. Aí, sempre que você clamar pelo nome de Jesus, porque você já tem ouvido falar de Jesus, você tem que ter muita alegria pelo fato de que você pode clamar pelo nome dele. Quando o cego soube que Jesus parou, o que ele faz? Ele muda a sua posição, ele dá um salto, muda a sua postura. Saia da sua zona de conforto, da sua zona de comodismo, de resignação, de pensar sempre a mesma coisa. Levante-se e vá até onde Jesus está, porque Ele está chamando você. Aí, tem mais essa. Ele não só se levanta, ele deu um salto que demonstra força e contentamento. Não deixa a amargura, melancolia, tristeza dominarem você. Salomão disse que há tempo de ficar triste, mas há tempo de deixar de ficar triste. A tristeza é boa no momento em que ela nos ajuda a compreender a nossa fragilidade e nos ensina que a gente precisa valorizar coisas mais importantes. Mas ter a tristeza por companheira
é contrário ao plano de Deus. Porque o profeta Naum diz que a alegria do Senhor é a minha força, é a nossa força. Paulo vai dizer, Filipenses 4:4, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, ele diz. Mas é que essa coisa de se alegrar não é uma coisa qualquer, que legal. Não é isso, gente. Se você for lá para a carta de Paulo aos Tessalonicenses, 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5:17, está escrito assim, orai sem cessar. Aí o verso que vem antes de orar sem cessar é, alegrai-vos sempre. De qual é a maneira de eu me alegrar sempre? Quando eu sei orar sem cessar. É isso. Mas não é isso que a gente acaba fazendo. A gente prefere reclamar, a gente prefere ficar lambendo as feridas, a gente prefere descontar, descarregar, enfim. Não. É difícil? Aí vem de novo a instrução da palavra. Não fique preocupado, não fique ansioso, não fique aflito por coisa nenhuma. Conversa com Deus. Faça com que Deus conheça o que está acontecendo com você. Pela oração, pela súplica, com gratidão. Qual é a consequência disso quando eu sei fazer isso? A paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o meu coração e o meu sentimento em Cristo Jesus. Então muda as coisas. Muda tudo. E é o que nós vemos aqui. Então, o cego dá um salto, se levanta e faz uma coisa impressionante. Ele joga fora a sua capa. Sabe o que significa capa? Capa é miséria. Capa é aquilo em que você se apega e não consegue sair daquilo. A capa era uma espécie de, digamos assim, de proteção contra o sol, contra o frio, contra a chuva. Mas o que é melhor? Você ter um lugar para se abrigar ou ter uma capa para se abrigar e ficar ao relento? Ele joga fora a capa, porque ele sabe que ali a vida dele vai mudar. Sua vida não mudou? Se não mudou, você tem que pedir, buscar. Porque o Senhor quer mudar. Todas as suas estruturas. E aí, nós chegamos num ponto. Bom, aí tem a igreja que o incentiva. Vai lá, vamos lá, tem bom ânimo. E Jesus está diante do cego. Jesus está diante de você nesta noite. E Jesus faz para você, nesta noite, a mesma pergunta que fez para o cego Bartimeu. O que é que você quer que eu te faça? Se você crê que neste momento eu estou falando com você, no temor do Senhor, dirigido pelo Espírito Santo, é esta a pergunta que o Senhor Jesus está fazendo para você neste momento. O que é que você quer que eu te faça? Qual é a resposta que você vai dar? A resposta de Jesus é direta. Não tem prosopopeias, não tem nada. O que você quer que eu te faça? Qual que é a resposta do cego? É tão direta quanto a pergunta de Jesus. Eu quero ver. O que você quer que o Senhor Jesus te faça nesta noite? Lembre-se, você precisa jogar fora a sua capa. Você precisa estabelecer
vínculo com o Salvador. Clame o nome de Jesus. Ele é luz. Ele vem tirar você da escuridão. Grite, clame, insista. Como fez o Bartimeu. Porque nesta noite a pergunta de Jesus para você é: o que você quer que eu te faça? Feche os teus olhos. A intervenção de Jesus sempre é um milagre. Ouvir a voz de Deus é um milagre. E nós, na nossa limitação humana, sempre precisamos do milagre. O milagre me acompanha quando eu busco a Deus de todo o coração. O simples fato de nós estarmos aqui nesta noite é a expressão de um milagre, porque a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. Se nós estamos vivos aqui neste momento, é porque o milagre está em ação na nossa vida. Mas nós podemos avançar mais no âmbito da intimidade de Deus. E se for preciso, você tem que andar sobre as águas até Jesus. A pergunta de Jesus é: o que você quer que eu te faça? Qual é a sua resposta objetiva nesta noite para Jesus Cristo? Senhor, como Bartimeu, estamos aqui na tua presença. O Senhor nos pergunta e diz: o que você quer que eu te faça? Eu creio que a resposta de cada um foi apresentada ao teu conhecimento. Portanto, eu quero ligar aqui na terra para que seja ligado no céu a confirmação da tua bênção sobre a resposta que foi apresentada a ti. Opera um milagre que esta pessoa está precisando, conforme ela te pede. Está ligado aqui na terra e está ligado no céu. Receba. Em nome de Jesus, seja assim. Receba. Que o Espírito aprofunde no teu coração a verdade desta palavra e traga como fruto para a sua vida o milagre de Jesus, tal como foi com Bartimeu, que era cego e deixou de ser cego, e passou, diz o texto, a seguir a Jesus. Que o seu coração se alegre na presença de Jesus, e que todas as suas intencionalidades estejam voltadas para a palavra e o teu coração
esteja cheio de contentamento por poder clamar: Jesus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muito obrigado, Senhor, por tua bondade, por teu amor. Que o grande amor de Jesus, de Cristo, o grande amor de Deus, que é o amor de Cristo, a graça de Cristo, e a operação consoladora do Espírito Santo te conduzam em todo o trajeto nesta grande jornada até o dia de Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Até quarta-feira. Faça valer esta palavra na sua vida.